Olá pessoal, novamente estamos aqui para apresentar mais um pouquinho sobre o MHS, Movimento Harmônico Simples. Dentro do movimento harmônico simples, os chamados osciladores harmônicos. Oscilador harmônico, pêndulo simples. Opa, então perfeito aí. Então o segundo oscilador harmônico que eu posso trabalhar é o pêndulo simples. Um primeiro oscilador harmônico é o chamado sistema massa-mola. Depende da massa e da mola. E o pêndulo simples é um sistema que vai depender também de dois fatores apenas. Aqui a gente vai desenvolver a ideia pensando que, poxa, quando esse sistema é posto a oscilar, aqui tem um ângulo, ele é posto a oscilar, então vai ficar o quê? Movimento periódico, repetitivo, em torno de uma posição de equilíbrio. Quer dizer, em algum momento isso aqui, devido a atritos, vai parar nessa posição. Então ele fica oscilando em torno dessa posição, que é a posição de equilíbrio. Legal? Então ele vai fazendo um vai e vem. Importante a gente ressaltar, tanto para o sistema massa-mola como para o pêndulo simples, o que vem a ser o período. O período é uma ida e uma volta. Movimento completo. Então ele só começa a repetir depois que ele inicia nova ida. Opa, então ida e volta. Então, quando eu falo período, é uma ida mais uma volta. Ida e volta. Perfeito? Então, movimento completo. Então, ele fez aqui, ó, uma ida e uma volta, um movimento completo. Beleza, isso é um período. Então, você fala assim para mim, o pêndulo tem um período de 2 segundos. Poxa, 2 segundos? Um para ir, um para voltar. 2 segundos. O período de um pêndulo é 1 segundo. Então, meio para ir, meio para voltar. A ida e a volta é que determina aí o que a gente chama de período. A ida e a volta. A mesma coisa para o sistema massa-mola. Então, soltei um sistema massa-mola. Tá aqui, poxa, tá aqui a massa com a molinha. Beleza, uma ida e uma volta. Perfeito? Ida e volta, tá? Aqui no caso, né? Pronto, ida e volta. Completou o período, completou uma volta completa. Opa, completou uma volta completa. Completou o período, certo? Perfeito? Bom, queridos, aí acontece, né, a seguinte situação. Como que eu vou medir esse tempo? Tempo aqui para a situação do pêndulo simples. Eu faço aqui para vocês uma ideia a respeito do período. Período podendo ser medido aqui como sendo 2π, que multiplica a raiz quadrada do comprimento do fio dividido pela gravidade. 2π raiz de L sobre G. Da onde veio essa equação? Perfeito, nós vamos fazer uma demonstraçãozinha bem simples. Poxa, mas olha só a equação e nessa equação repara comigo que do que depende o período? Depende do comprimento e da gravidade. Só comprimento e gravidade, mais nada. Mudou o comprimento? Vai mudar o período. Mudou a gravidade? Vai mudar o período. Mudou o tamanho da bola que é presa aqui, mudou o tamanho dessa massa. Não tem massa na equação, então a massa não interfere no período. E essa é uma das pegadinhas de vestibular. O cara fala assim para você, olha, eu tenho um pêndulo que tem um fio de comprimento 1 metro, mas estava preso um corpo de 400 gramas. Trocou-se o corpo de 400 gramas por um que tem o dobro da massa, 800 gramas. Já que dobrou a massa, isso vai mudar o período. Não tem massa na equação. Então, a massa do corpo que está penduradinho aqui não interfere no período. O que vai interferir no período? Só o comprimento e a gravidade. Beleza? Por isso que os antigos, ainda atuais relógios de pêndulo, né? Tem lá o pêndulozinho, tá? Aqui no finalzinho dele tem um parafusinho. Essa haste tem ao final aqui um parafuso. Esse parafusinho é para quê? Para você apertá-lo ou soltá-lo. Porque ao fazer isso, ao apertá-lo, você diminui o comprimento. Ao soltá-lo, você aumenta o comprimento. Olha que legal. Então assim você pode fazer com que o relógio fique adiantado, atrasado ou em cima da hora. Como? Então,
ao esticar, ao soltar o parafusinho, o que vai acontecer? Esse fio vai ficar mais comprido. Aumentou o comprimento, aumenta o período. Se aumenta o período, quer dizer que demora mais para oscilar, demora mais para passar a hora, então o relógio vai atrasar. Legal? Então, no que você aumenta o período, aumentou o comprimento, aumenta o período, o relógio atrasa. Ah, mas eu quero que ele adiante, ou ainda o relógio está adiantado por quê? Vamos lá, novamente, se você diminuir o comprimento, ao diminuir o comprimento, diminui o período. Diminuindo o período, ele fica mais rápido. Ficando mais rápido, a hora passa mais rápido. Então, ele vai ficar adiantado. Perfeito? Legal? Tá? Então, você controla se o relógio está adiantado, atrasado ou em cima da hora, mudando o comprimento do pêndulo, desse relógio de pêndulo. Beleza? Agora, muito bom, que legal. Outra informação que pode ser útil aqui, eu falo assim para vocês, a experiência e a equação foi desenvolvida para pequenos ângulos. Pequenos ângulos, ok? Ângulos muito pequenos, ângulos de 1 grau, de meio grau, quer dizer, uma oscilação bem curtinha, bem curtinha. Mas ela é válida também para ângulos maiores, 30 graus, 35, 40, 60. Pergunto, será que a oscilação para 30 graus seria maior, menor ou igual? O período sofreria influência do ângulo? Dá uma olhada na equação, olha só. O período não sofre influência do ângulo da qual foi abandonado o seu pêndulo. Então, quer dizer, soltar o pêndulo de um ângulo de 30 graus ou de 60 graus, o período vai dar o mesmo. Nossa, que loucura, mas se eu estou soltando um ponto mais alto, não vai demorar mais? Pensa comigo, soltou de um ponto mais alto, ele vai adquirir mais velocidade, ele vai andar mais rápido. Então compensa a distância maior, com a velocidade maior, para dar o mesmo tempo. Estamos diante aqui da equação que é útil para quem? Para o pêndulo, chamado pêndulo simples. Mas pode ficar mais complicado que isso? Nós podemos falar aqui do chamado pêndulo cônico. O que é um pêndulo cônico? Então, ele não desenvolve o movimento na vertical, ele desenvolve o movimento na horizontal. Um cone, literalmente um cone. Opa, então aí agora você tem aqui o ângulo θ que influencia esse cone. Perfeito? Mas aí então como é que seria de um pêndulo cônico? Pêndulo cônico ficaria 2π raiz quadrada de L cosseno de θ sobre G. Moçada, não é alvo dos vestibulares o pêndulo cônico, mas sim o pêndulo simples. Como? O pêndulo simples vai aparecer para vocês em que situações? Poxa, eu tenho um pêndulo que tem um comprimento L. Se eu cortar o fio de forma a ter um fio com a quarta parte. Olha que legal, por que ele coloca a quarta parte? Então aqui ficaríamos com L sobre 4, que tem raiz exata aqui, ó, né? Ao tirar o 4 da raiz, sai como? Sai 2. Se o 4 sai da raiz como 2, então ele vem aqui, L sobre 4 vai ficar o quê? Sobre 2. Então o período cai pela metade. Nossa, e se eu colocar um fio que tem um comprimento 4L, 4 vezes maior? Opa, quadruplicou o comprimento, quando o 4 sai da raiz, sai como 2, duplica o período. Opa, então quer dizer que se eu tiver um pêndulo com um comprimento 9 vezes maior, um fio de comprimento 9 vezes maior, quando sair, sai 3, então triplica o período. Legal? Então, a equação que nós trabalhamos aí, o pêndulo simples, 2π raiz de L sobre G. Existe uma deduçãozinha simples, acochambrada. Então, moçada, é uma dedução coxa, uma dedução para mostrar para vocês da onde que vem essa possibilidade de análise. Faço aqui para vocês o pêndulo saindo de um plano vertical, ó, de um plano horizontal, perdão. Nessa condição, a única força presente aqui
é força-peso. E aí eu falo assim para vocês, mas espera aí, se a resultante eu puder associar com essa ideia, onde a única força presente vai ser o peso, isso igual a massa vezes a aceleração do movimento oscilatório, não a aceleração centrípeta, porque a aceleração centrípeta é voltada para o centro, não teríamos como utilizá-la aqui, né? Desrespeitaria a física. A aceleração do movimento oscilatório. A aceleração do movimento oscilatório é uma aceleração que é dada por ômega-x. Perfeito? Tudo bem? Opa, então aqui você vai ter massa vezes gravidade, isso igual a m que multiplica 2π sobre período, que é a pulsação, velocidade angular, ó, pulsação, ao quadrado, vezes, quem que é o x? X é o comprimento. Nossa, mas x é o comprimento do fio, L. Então, vezes L. Temos massa dos dois lados, simplificou. Eu vou ter, então, aqui G igual a 4π ao quadrado sobre t ao quadrado vezes L. Passando t para o outro lado, então t ao quadrado, que é igual a 4π ao quadrado, L dividido por G. Quando eu extrair a raiz, passar o quadrado para o outro lado, tirando a raiz de 4, 2 do π ao quadrado, π, raiz do L sobre o G. 2π raiz de L sobre G. É apenas uma forma acochambrada, uma forma simplificada aqui, tá? Sem muito rigor físico e matemático, mas uma forma de a gente demonstrar, tá, a equação, tá, do pêndulo simples, período do pêndulo simples. Lembrando ainda, moçada, uma última coisa, quando a gente fala em período, tá, temos também aí em situação, em lembrança, o quê? Que frequência é o inverso do período, quer dizer, calculei aqui nessa equação o período, mas poderíamos ter calculado a frequência? Sim, poderíamos ter calculado a frequência. Frequência é o inverso do período, beleza? Então, esses, moçada, são os osciladores harmônicos, tá? Então, sistema massa-mola e pêndulo simples que derivam dessa ideia chamada movimento harmônico simples, beleza? Gratidão, galera. Grande abraço.